Hello, pessoal, vocês já me conhecem, tem quem está trabalhando aqui já há um tempo, quem está chegando agora, de qualquer forma, me conheceram antes. Então, esses vídeos que eu vou fazer aqui para vocês, eles são, na verdade, para apresentar melhor o método do curso, ainda melhor, mostrar melhor vocês também o material, os materiais, na verdade, que a gente usa, porque tem mais de um livro, para diferentes níveis, e eu vou mostrar a vocês também como fazer o uso melhor desses livros, né? Como preparar melhor suas aulas, como planejar melhor suas aulas, entender mais o material e o método é importante para vocês passarem aulas melhores, né? Vocês sabem desde o início, desde a primeira conversa que vocês têm comigo, que a ideia aqui, apesar de existir um método, de eu ter trabalhado cada vez mais nisso, em deixar como algo consistente, a ideia aqui nunca foi vocês terem que seguir à risca, passo a passo, tudo que eu faço em aulas. As coisas que eu faço em aulas, elas são para ser das minhas aulas. Vocês estão aqui justamente para contribuir e para passar as suas aulas dentro do meu método, o que é uma coisa diferente, né? Ah, eu não quero engessar ninguém, obrigar ninguém a seguir uma série de passo a passo, a fazer sempre uma mesma determinada ação para uma coisa. Então, esse é o foco principal. Para vocês entenderem melhor as coisas, vale entender como que surgiu a ideia do método, como exatamente ele é feito para funcionar e no que ele consiste, exatamente, né? Bom, a ideia, ela surgiu de uma forma meio, como é que eu posso dizer, espontânea, ou por acaso, se a gente puder usar assim. Porque a ideia inicial não era ter um método, eu não me sentia nem preparado o suficiente para poder criar algo tão grande assim, né, do zero. Criar um material criar livros já era algo grande o suficiente, já é, na minha opinião, já é algo grande o suficiente, mas eu não posso negar que com o tempo, a partir do momento que você vai padronizando certos tipos de aula e padronizando a forma que você se comunica e que você aborda os alunos, isso é, sim, um método, né? E eu não posso mais negar isso, não é viável, não é útil. Então, a ideia principal surgiu de personalizar as coisas. Você personalizar tudo o máximo possível. Personalização, ela caminha praticamente junto com flexibilidade. Se você não é flexível a mudar as coisas, você não vai conseguir personalizar elas. Simples assim, né? Então, desde os horários das nossas aulas até a forma com que você vai abordar determinado assunto, tem que ser de maneira flexível. Alunos podem estudar uma mesma coisa, porém de formas diferentes. Eles vão alcançar o mesmo objetivo, eles vão ter o mesmo conteúdo, porém de formas diferentes, pelo menos com exemplos diferentes. Por exemplo, faz sentido uma pessoa que está estudando aqui, porque ela vai usar inglês no ambiente de trabalho. Essa pessoa trabalha numa fábrica, uma fábrica de automóveis. Faz sentido eu ficar sempre dando exemplos para ela que envolvem coisas artísticas? Exemplos que envolvem o meio da dança, da pintura, seja o que for, coisas artísticas no geral, faz sentido? Não. Se ela gosta dessas coisas como um hobby, e agora eu já conheço esse aluno, vale a pena, sim, de vez em quando eu trazer exemplos do tipo, eu usar das coisas que esse aluno se interessa de forma geral, não só as que vão ser necessariamente úteis a ponto de ser lucrativas para ele ou ela, mas também usar as coisas que esse aluno gosta. Sim, é válido. Mas entenderam o que eu quis dizer? Não faz sentido eu querer sempre trazer um mesmo tipo de exemplo, porque os alunos não fazem sempre o mesmo tipo de coisa. A gente tem alunos que trabalham na mesma empresa, porém em cargos diferentes. Então, eles estão no mesmo lugar, eles precisam do idioma para trabalhar na mesma empresa, porém eles vão fazer coisas diferentes dentro dessa mesma empresa. Então, não faz sentido todos os exemplos serem os mesmos.
Algumas coisas vão se repetir, o material ele é igual para todo mundo. Algumas coisas vão se repetir, sim, mas cabe a nós, como professores, conhecer melhor os nossos alunos e daí passar exemplos mais cabíveis, abordar de uma forma mais cabível aquele aluno. Isso gera o principal aqui que a gente busca com os alunos, que é segurança para falar. Se o aluno tiver que ficar falando sempre de coisa desinteressante, pelo menos para aquela pessoa, não dá muita segurança para falar, porque não está com muita vontade de falar. E também não sabe se está abordando o assunto de forma correta, se está falando bem daquilo, porque não consegue elaborar uma opinião sobre o mesmo, nem mesmo no idioma, na língua materna. Não ia elaborar uma opinião muito concreta sobre o mesmo, nem em português, ou seja lá qual for o idioma. Geralmente vai ser português. Mas, então, não dá. Tem que ser exemplos que vão ser cabíveis, vão ser viáveis, vão ser legais de se abordar com aquele determinado aluno, que ele sinta confortável, sinta vontade de falar. Essa vontade de falar automaticamente traz a confiança para falar. Os alunos precisam entender que eles só vão aprender a falar falando. E que evitar de falar para evitar erros não é legal. Não importa se a pessoa vai falar errado, ela precisa falar. Isso é a coisa que a gente sempre mais vai bater na tecla com os alunos. Aprendam essa frase aqui já de hoje e usem ela com os alunos. Fala assim: na dúvida, só fala. Na dúvida, só fala. Deixa a pessoa pensar assim, cara, então mesmo se eu tiver dúvida, mesmo se eu não souber se o que eu vou falar tá certo ou não, é melhor eu só falar? É, é melhor você só falar. Se você está estudando um novo idioma e não está cometendo erros nesse novo idioma, é porque você não está falando. Simples assim. Então, deixar claro para os alunos que os erros são naturais e, na verdade, a gente precisa deles. A gente precisa que o aluno erre para poder ver aonde essa pessoa mais precisa de ajuda. Então, mesmo aquele aluno que já sabe do assunto, já sabe qual resposta dar, precisa dar uma resposta mais completa, precisa elaborar aquilo o máximo que ele puder, porque a gente precisa conseguir identificar aonde está a dificuldade daquela pessoa. Peraí. Bom, já fica a dica, sempre tenham a água disponível aí do lado de vocês. Parece óbvio, mas eu já vi muito professor dando aula sem a água perto, sem pedir um segundinho para ir lá buscar água. Tem nada de mal nisso, tá, gente? Só sejam rápidos e não façam disso um hábito, né? Se você tem muitas aulas seguidas, você deixa um bocado de água ali já perto com você. Dependendo do quanta aula seguida, não deixa a água ali perto de você, porque dependendo do jeito que você for, você vai acabar nem levantando. E é importante levantar um pouquinho. Você está trabalhando de frente para o computador, você tá, é prejudicial à saúde isso, né? Você está ali de frente para o computador, de frente para uma tela, pode ser que não esteja sentado de forma correta, ou mesmo que esteja, uma hora vai começar a doer a coluna. Você vai ficar olhando demais para a tela, isso é ruim. Ter uma desculpinha para levantar um pouquinho, se mexer, olhar para alguma outra coisa e voltar é importante, tá? Isso não é querer enrolar o aluno, não é querer enrolar as aulas, é você cuidando de você, né? A gente precisa estar bem para poder passar as aulas. Então, se você tem muita aula seguida, não deixa a água ali, não, para não acontecer de você acabar nem levantando. Mas de uma para outra, assim, às vezes deixa ali e tal, para não acontecer de você ficar sem água durante a aula, tá bom? Voltando aqui ao que eu estava falando, então é isso. A gente precisa dar segurança aos alunos para falar, né? E essa segurança só vai dar se você deixar errar. E deixar errar é importantíssimo quando você realmente deixa a pessoa terminar de falar o que ela está falando. Não interrompam alunos. Por exemplo, a pessoa ela tem que falar a frase: eu gosto de jogar videogames nos fins de semana. I like play video games. Aí o professor, to. O aluno, que? To. To play video games on weekends. Ah, ok, to play video games. Tá, que mais, né? Que mais que você gosta? Ah, eu também gosto muito de comer maçã de manhã. I like to eat apple.
Apple. A gente fala Apple. A pessoa, ah, tá, ok. É isso, professor. É isso, teacher. I like to, né? To play video games and to eat apple ou apple? É, to eat apples. Só isso mesmo, teacher. E aí, tá vendo? Aqui, eu acho que eu ensinei um pouquinho, minhas aulas de teatro não estão em dia, mas a pessoa ela já desanimou. Ela já ficou tipo, putz, eu não tô acertando mesmo. E aí ela começa a sempre conferir com você se o que ela tá falando tá certo. Isso não é legal, isso não é segurança para falar, né? Isso, você não está dando um impulso, você está servindo de muleta, né? E aí não adianta, não vale. Não deixa a pessoa terminar de falar, até porque se você fosse gringo só trocando uma ideia com ela, você ia entender. Então deixa ela terminar de falar. Pode estar errado a pronúncia, pode estar errado a estrutura. Se você precisa anotar o que essa pessoa errou, anote, para você falar depois que ela terminar de falar. Isso é imprescindível. O que eu estou falando aqui é parte do método, ou seja, são coisas que não podem mudar. Se vocês fizerem diferente disso, vocês não estão deixando o aluno confortável a falar. Se você não está deixando o aluno confortável a falar, você não está seguindo o que a gente mais espera de você aqui, que é para alcançar o que a gente mais espera dos alunos. E aí, infelizmente, não dá. Você adicionar algo na aula, você está livre a fazer. Talvez até você tirar algo da aula, você está livre a fazer. Você trazer uma aula diferente, com coisas que nem estão no livro, você está livre a fazer. Você mudar o propósito do nosso curso, você não está livre a fazer. É só isso. É só isso que eu preciso que vocês entendam. Vocês não estão livres a mudar o propósito, a forma com que o aluno enxerga o nosso curso, enxerga nossas aulas. Isso, professor nenhum pode fazer. Nem eu, nem vocês que estão vendo esse vídeo. Tá bom? Ah, e é simples seguir isso. É como eu disse, você motiva a pessoa a falar o máximo que ela puder, você induz ela, o aluno muitas vezes não vai conseguir formar essa frase. Você vai instigando, ah, você não gosta disso, você não gosta daquilo. É importante manter diálogo com os alunos, às vezes até mesmo na língua materna, para você conhecer eles melhor. E aí você induz a dar a resposta e deixa essa pessoa dar a resposta completa. Se você tiver que ajudar a pessoa a ponto de meio que montar a frase para ela, ou às vezes chega a montar a mesma frase para ela, tudo bem, você não está dando resposta, desde que você faça a pessoa ler de novo, que você vai escrever para a pessoa, não vai querer só que ela guarde de cabeça. Então você faz ela ler de novo em voz alta. E aí questiona ela, por exemplo, ela não estava conseguindo falar I like to eat apples in the morning. Você vai e escreve, vamos lá, como é que eu falo eu gosto? I like. Ou então as pessoas não lembrou. Ó, como é que é o botãozinho do joinha? Referências. Como é que é o botãozinho do joinha? É o I like. Então, eu gosto, I like. Então, eu gosto de comer. Não viu comer ainda? Comer, ó, é to eat. Então, vamos falar comer? To eat. I like to eat. Como é que é maçã mesmo? A gente falou agora há pouco. I like to eat apples. Então, vamos escrever sua frase? I like to eat apples. Então, vamos ler de novo como é que eu falo eu gosto de comer maçã? I like to eat apples. A pessoa dificilmente vai esquecer. Porque você fez a repetição acontecer, que é algo muito importante. Você fez a repetição acontecer, porém sem ela ficar várias vezes lendo a mesma frase. Entenderam? Isso tudo gera segurança para falar. Você tendo isso em mente, você já entendeu como funciona o nosso método. E já entendeu também que ele surgiu de eu querer tirar aquela coisa engessada dos professores não poderem passar nada diferente, não poderem mudar os exemplos, não poderem fazer absolutamente nada, só seguir cada linha que estava escrito no livro, e a mesma coisa os alunos, e também de não ter flexibilidade alguma, uma vez que os exemplos eram os mesmos para todo mundo, né? Então, já entenderam, o método partiu disso, partiu de eu ter trabalhado anos com cursos de inglês tradicionais, né? Escolas famosas, Wizard, CCAA, Uptime. Bom, acabou. Fiz uns treinamentos, participei de algumas coisas de algumas outras, mas
Foram só as três. Na verdade, a que mais trabalhei mesmo. CNA. Falei CCA, né? Sorry. CNA, Wizard of Time, sendo Wizard e CNA as que eu trabalhei mais tempo. E ambas são muito boas, sim, são excelentes. Não teriam ficado do tamanho que ficaram se não fossem. Porém, eu tirei de lá o que eu trouxe comigo, o que eu achava muito bom, e excluí o que eu não achava tão bom, sim, o que eu não achava tão eficaz. Não acho, até hoje. Não acho que tenha funcionado para mim, não acho que tenha funcionado para alguns alunos que estudaram comigo nessa época, e automaticamente não funcionaria com eu passando as minhas próprias aulas. Bom, então, o método ele surgiu por causa disso. Tem o título Teachers Ed Method, porque apesar de ser baseado na communicative approach, que é você fazer aquela abordagem comunicativa, ou seja, você fazer a pessoa conversar daquilo que você está apresentando de novidade para ela, apesar disso, um, eu não vejo nenhum método que é completamente focado na flexibilidade de forma em geral, na segurança. É quase um trabalho psicológico, apesar de eu não ter formação, tá? Mas é porque vocês vão ver, vocês aplicando as coisas de forma correta, é muito normal, é muito comum ouvir dos alunos, principalmente na primeira aula, aula experimental, que eu gostei muito porque eu senti a vontade para falar. Isso aí, a gente quer ouvir isso em algum momento dos alunos. Talvez você não vai ouvir na primeira aula, tudo bem, às vezes a pessoa não é muito do tipo de ficar dando feedback mesmo, mas em alguma hora ela vai ter que soltar algo parecido com isso. Porque senão, o método não está dando certo. Nem que precise você perguntar para daí ela dizer isso. Às vezes ela não vai dizer espontaneamente. Então, nem que precise dela ser perguntada, dela ser questionada, de ser pedido um feedback para ela. Mas, em algum momento, o feedback vai ter que ser esse, porque se não for, está dando errado. Alguma coisa a gente está fazendo errado, ok? Então, como que isso vai funcionar no material? Como que o material consegue trabalhar com essa segurança para falar, né? Como que consegue trazer isso para os alunos no material em si? Eu vou abrir aqui o Book One. Ele está na versão 2023 ainda, mas não tem. Fechei sem querer. Fui abrir e fechei. Mas não tem importância, tá? As versões do livro mudam pouca coisa. Eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo. Ah, Hoje, como eu disse, eu estou focando aqui numa introdução, vocês entenderem melhor o curso, entenderem melhor a proposta e também começarem já começar já a preparar melhor por entender melhor o material em si, né? Então, vocês precisam preparar a aula de vocês melhor. Para poder preparar boas aulas, a gente tem que conhecer o material que a gente está usando. Não tem jeito, né? Professor que conhece bem o material que está usando vai preparar a aula muito melhor, vai ter ideias muito melhores, porque você já sabe, por exemplo, o assunto que está falando naquele livro, naquele chapter, no caso nosso aqui, são divididos por chapter, né? Então, a introdução ao método, ela já foi feita, certo? Vamos resumir aqui. Eu falei bastante, mas vamos resumir aqui. Nosso foco é através de uma abordagem comunicativa, ou seja, você fazendo o aluno se comunicar, bem como você se comunica com ele, de maneira flexível, trazer exemplos que tragam segurança para a pessoa falar as coisas que você quer que ela fale. Ou seja, você trazer exemplos que são cabíveis dentro do que você conhece do aluno, dentro do que você sabe que vai ser viável para o trabalho, para o lazer, para aquela viagem dessa pessoa, né? Tudo isso deixando a pessoa sempre falar o máximo que ela puder e deixando ela cometer os erros, deixando ela ver que ela pode errar, sendo flexível nessas coisas, nesses exemplos, na forma com que você aborda tudo, e também nos horários para que a pessoa nunca sinta que ela está faltando de aula, você já vai ter um aluno com segurança suficiente para falar tudo que essa pessoa está aprendendo a falar.
enquanto eu vou mostrar mais do material, vocês vão entender também o porquê que a gente não tem homework, tá bom? Eu já ia explicar aqui que é homework, eu costumo explicar para os alunos, para vocês eu não preciso. Então vamos lá, pessoal, ó. Como que o material vai dar mais segurança, vai ajudar nessa coisa da segurança para falar? Na confiança, principalmente. Apesar de não trabalhar diretamente com tradução, a gente tem muita imagem. Se você tem muita imagem, logo você evita a tradução. Se você evita a tradução, lembrando que não é proibido, é bom evitar. Se você consegue evitar a tradução, você evita do aluno ter aquela sensação de que só aprende se souber o significado. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Primeira vez que eu uso isso aqui como exemplo. I have this DVD box. This, não está mostrando direito. This is a DVD box. DVD. Para ficar mais claro, você abre. Ok? So, this is a DVD box. Box, alright? It's a DVD box. A pessoa já viu que é um DVD. Ela já entendeu que box é porque é a caixinha, right? It's a DVD box. Se ela não entender, ela vai demonstrar que não entendeu em algum momento. Então, não traduza. Você pode perguntar, do you like DVDs? Você gosta disso aqui? Do you like DVDs? A pessoa, eu leio muito. Oh, so you like books, right? You like books. Falei que se ela não entendesse, ela ia demonstrar que não entendeu em algum momento. But this is a DVD. You watch. You have a disc. Aí você aumenta o exemplo. Eu não cheguei a mostrar os discos direito. Você pega e mostra. DVD. See, to watch films. To watch movies. O DVD. Yes, a gente está buscando esse. Não tá vendo? A pessoa até traduziu. E aí, o que que você faz? Isso aí, o DVD. Como é que eu falo DVD, então? DVD, vamos lá? DVD, beleza. Então, esse é o meu, ó. This is my DVD box. I have a DVD box, tá vendo? Porque eu tenho. I have a DVD box. Né? Principalmente se está na primeira aula, né? Isso aí que você tem que falar mesmo. É porque eu tenho, I have. Mas foi só um exemplo. Que imagens dispensam, né? That's a DVD. This is a battery. 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 Ó, tem o lado A, o lado B, o lado, quer dizer, positivo e negativo. Então, battery, não é a fita, né? Então, battery. A pessoa, caramba, então pilha é igual bateria? É, como é que eu falo pilha, então? Battery. Pronto, tá vendo? A pessoa, ela tá vendo, não tem por que traduzir. Ela tá vendo. Pô, mas eu não sou lotado de coisa na minha mesa assim, igual você. Vai ficar complicado. Entupir minha mesa de coisa. Meus jovens, vocês estão usando o que para dar aula? Computador, certo? Seja o celular, seja o que for. Recomendo que seja mais o computador. Mas mesmo que fosse o celular, o que que você vai fazer? Você está compartilhando a sua tela. Google Images. Acabou. Você vai mostrar até para os alunos que pode usar o Google sim, mas evita o Google Tradutor. Vai lá no Google Images. Tudo que eu precisar vai estar no Google Images? Bom, às vezes não, right? Às vezes, se você colocar a palavra Constitution, bom, vai ser meio difícil entender pelas imagens o que que é uma Constitution, right? Mas a maioria delas vai dar certo, sim, ok? Então, se você tem muitas imagens, você vai fazer uso delas. A repetição, ela também vai acontecer de forma natural. Como ao longo dos chapters, quando, por exemplo, aula de hoje, chapter 1, quer dizer que você tem que terminar o chapter 1 hoje? Não, não vai dar nem tempo, pelo amor de Deus, não tenta fazer isso. Nenhum chapter é para ser passado em uma única aula, tá, pessoal? Ah, mas é uma aula de 2 horas, ainda assim eu duvido que vai dar bom, sabe? Ah, mas eu não tenho muita facilidade, então passa mais exemplos, conversa mais coisas com ele ou com ela, né? Usa, mas está tendo muita facilidade, então consegue falar mais coisa. Então, converse mais sobre aquele assunto, tire ainda mais proveito. Entendeu? Por exemplo, primeira aula, aluno iniciante. Geralmente,
assim como na aula experimental, você vai vir até aqui, até no What's the Difference, tá? Geralmente, tá? Você vai conhecer seus alunos ainda melhor. Passou aqui, beleza. Olha só como que no outro dia a pessoa repete o que ela já viu lá em cima. Então já tem uma revisão. Você começa a aula mostrando também, tá? Ó, a última aula a gente viu isso, isso e isso. Tem que ter. Isso também é parte do método. Se não há repetição, não grava. Se não grava, se não ouviu muitas vezes aquilo, não dá segurança para falar, porque ela fica, será que é assim? Será que é assado? E aí não fala. Então, isso aqui é do método. Você tem que passar uma revisão do que você mostrou. O livro, muitas vezes, vai fazer isso para você. Então, mesmo você, teacher, se estiver esquecendo que tem que passar uma revisão, o livro já vai meio que fazer isso para você. Mas, ainda assim, você que tem que lembrar de colocar na sua aula. A aula anterior a gente viu isso, isso, isso aqui. Para ficar mais fácil, no diário da pessoa, você marca o que foi feito na última aula. Simples assim. E aí, quando você for preparar a próxima, então a gente fez isso, isso e aquilo. Não tenta ficar guardando tudo de cor, porque quando você tem poucos alunos, dá certo. Quando você começa a ter muito, vai dar errado. E às vezes até ter um pouco dá errado, tá? Porque às vezes, por mais que você tenha 4 alunos, aí estão os 4 alunos do mesmo nível, ou seja, você está passando, entre aspas, as mesmas aulas para 4 alunos. Para você se confundir o que exatamente que você mostrou um mostrou, nada custa, tá? Então, tem bastante revisão, tem bastante repetição. Tem que fazer as atividades com os alunos. Parte escrita, o aluno tem que fazer? Ó, ninguém é obrigado a nada, né? Mas sempre recomendo aos alunos. Ô, gente, ó, tem pouquinha coisa para escrever. Vamos escrever, utilizar o espaço para escrever que tem no material? Teacher meu não é impresso, não tem importância. O que você recebe é aberto à edição, né? O PDF que você recebe, ele é aberto à edição. Pode editar no PDF, tá? Ah, então, a pessoa tem sim um benefício em fazer a parte escrita ali, tá? Tem muito aluno que acha que é à toa, fica com preguicinha, e até porque a pessoa está falando bem, e aí quando ela escreve alguma coisa para você, você vê que ela está falando bem mesmo. Na hora que ela escreve, é um I minúsculo, I não pode estar minúsculo, você aproveita para mostrar aquilo para a pessoa, né? Tem aluno que tende a falar, ah, não, eu sei, mas isso aqui foi o corretor certo. Tudo bem, é que eu tenho que falar de todo jeito, né? Porque tem aqueles também que são aquela famosa pessoa, não sei se você já trabalhou com alguma peça musical, teatral, algo do tipo, e aí tem sempre alguma pessoa que faz assim, ela tá fazendo errado no ensaio. Ah, mas na hora eu vou fazer certo. Não, não vai, caramba. Não vai fazer certo na hora. Você tá fazendo errado no ensaio, que é para aprender a fazer certo. Depois você vai fazer certo na hora, se você veio praticando errado o tempo todo, não vai. Você não vai falar assim com o aluno, mas você vai mostrar que é melhor já corrigir agora, tá? Então, a pessoa tem material impresso? Ótimo. Não tem, não? Dá para fazer também. Não, eu não estou conseguindo editar. Vocês vão trabalhar com um pessoal um pouquinho mais leigo, tá, gente? Isso é normal. Gente que está custando, está penando ali para usar o computador já por si só. Vai acontecer. Não se iludam achando que isso não acontece. Acontece. E nem é só a galera mais velha, não. Tá? Não é só. Vai por mim. Eu, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu sozinho, dou aula para quase 30 alunos. E a maioria não é turma, tem dupla, no máximo trio. Quase 30 alunos por semana, né? Numa semana tem quase 30 alunos. Eu perdi a conta exatamente, mas eu levantei esses dias. Então a gente vê de tudo, vai por mim, a gente vê de tudo, tá? Lembrei agora, são 26 alunos no total. Quando vem todo mundo na semana, são 26 pessoas diferentes. Alguns estudando em duplo, triplo, por isso que cabe tanta gente assim, tá? Senão, não seria nem viável, né? Passar muito das 40 horas por semana aí não é saudável para um professor, não, tá? Ah, mas eu ganho mais dinheiro. Tudo bem, vamos ver lá na frente como é que isso vai estar, ok? É legal trabalhar bastante, sim, principalmente se você está fazendo o que gosta, dá um dinheirinho legal, né? Faça umas contas aí. Se você trabalhar, sei lá, 50 horas por semana, quanto que você não vai estar tirando, né? Mas tem os poréns também, né? Até porque a gente está, todo mundo aqui está trabalhando meio que por conta própria. Então, tirar férias é um negócio difícil, né?
Talvez pegar um pouco mais leve ao longo dos dias seja uma boa saída. Mas aí fica a critério de cada um. Eu mesmo estou falando assim e raramente pego leve comigo, mas eu sei que eu deveria. Então, bom, continuando aqui, é isso. O material vai trazer bastante imagem e traz bastante atividade. Pô, mas a pessoa ela já viu isso aqui na aula de hoje. Né? Agora há pouco ali em cima falou do good morning, good afternoon, good night. A repetição não vai ficar chata? Vai, gente. É aí onde entra a flexibilidade. Vai, a pessoa. Se foi nessa aula de hoje que ela já viu esse quadro aqui, good morning, good afternoon, good evening, hello, how are you? Precisa, na mesma aula, passar good morning, good afternoon, good evening, how are you? Não. Já começa, ó, fala, isso aqui a gente acabou de revisar lá em cima. Vamos daqui então? Ah, mas meu aluno tem muita dificuldade. Eu repeti, parece que eu nem falei nada. Até agora não pegou. Então tá aí, então repete de novo. Flexibilidade. A aula não tem que ser igual para todo mundo. Tem que ser o mesmo tema, a mesma abordagem, a mesma abordagem, ah, o mesmo objetivo, mas não a mesma aula. Estão entendendo como que é diferente você ter um método e você ter uma aula igual? Né? A gente não quer aulas iguais. Então, beleza, se o aluno tem mais dificuldade, repete mais vezes. Não, mas, nossa, tem um aluno que eu estou dando aula que já estava lendo antes de mim. Isso aqui, beleza, passa, deixa quieto, mostra para essa pessoa o que é novidade. Tem coisas aqui que é novidade para qualquer pessoa, tem coisa aqui que é novidade para professor, às vezes, né? Então, mostra, foca nessas coisas, beleza? Tem um errinho de digitação no livro, igual esse aqui apareceu aqui agora. O que que eu faço? Gente, isso aqui é uma imagem da internet. Isso aqui, para eu mudar, é um saco, então, sinceramente, eu nem mexo. Para mim, pelo menos. Para mim, é ruim. Tá? Não sou nenhum expert. Só explico, gente, everything é sempre junto, tá? A palavra everything é uma palavra só. Aqui foi só uma errinho de digitação, ignora. Ah, tem um aqui que foi no título, Ed. Tem um aqui que foi você que escreveu errado. Tá faltando um plural, o nome do John tá errado. Gente, me manda uma anotação, fala tal coisa em tal chapter tá errado. É por isso que a gente atualiza o chapter, o livro todo, na verdade, né? Por isso que a gente atualiza, fazer uma correçãozinha aqui, outra ali. Escrevi tudo sozinho, né? Então é normal ter erro. Até materiais que são feitos por uma equipe enorme vêm com erros. O que eu fiz sozinho não vai ter? Claro que vai, tá? Você não precisa ficar desconfortável com o aluno, tipo, meu Deus, tem um erro aqui. Às vezes o aluno vai percebendo se você fala, beleza, isso é de digitação, tá aqui, talvez na próxima atualização já está corrigido. Ou então, não, que é erro da imagem? É só escrever junto. Não tem bicho de sete cabeças nisso, não. Tá, gente? Tem um errinho, tem alguma coisinha, não devia estar, e cliquei no link, o link não está funcionando. Poxa vida. Gente, o aluno ele já está aqui já buscando segurança, né? Buscando coisas que o motivem a falar. Se o professor fica perdido com coisa boba, não vai transmitir segurança. O link não está funcionando? Bom, vamos pensar já na primeira coisa. Tá errado? O material devia estar sempre funcionando? Tá. É possível verificar tudo ao mesmo tempo? Não. Então, às vezes vai acontecer isso. Agora, tem uma coisa que talvez tenha sido por vacilo seu. Você só descobrir que o link está quebrado na hora que você vai passar, pode muito bem indicar que você não preparou essa aula. E preparar a aula consiste em verificar tudo. Verificar se a reunião vai funcionar direitinho, se o seu áudio está funcionando direito, se a sua câmera está direito, se tudo que você precisa para a tua aula está funcionando. Né? Pode acontecer de você, não, mas eu verifiquei faz umas 2 horas, eu preparei essa aula aqui umas 2 horas atrás, estava funcionando esse link, agora é que ele não está, gente. É a internet, pode acontecer. Mas é raro também ser assim, né? No prazo de uma hora para outra, você ter sido sortudo, sorteado ali. Então, assim, lembrem-se disso. Preparar a aula, ela tem, ela tem uma série de passo a passo que não é só hoje eu quero falar sobre isso, isso e aquilo. Não é não, tá? Então,
a gente vendo aqui o material, a gente já está começando a entender como preparar essa minha aula. Então, vamos lá. Já que eu comecei a abordar o tópico que eu disse que eu iria falar um pouco sobre ele hoje, vamos encerrar com isso. Eu sentei, eu vou preparar a minha aula. O aluno, na última aula, ele chegou até aqui, o greetings. Quando acabou essa aula, eu deixei como sugestão para o aluno que ele pudesse, se ele tiver tempo, ele vê essas coisas aqui em casa e faz. Se ele puder, ele faz essa atividade em casa, porque ela serve só como revisão mesmo. Se não puder, não tem importância. Na aula a gente vai fazer. A ideia não é passar um homework para o aluno. É se ele puder adiantar alguma coisa. E caso essa pessoa queira praticar fora de sala de aula, isso é uma coisa que ela pode fazer para praticar, tá? Então você não está passando um homework, porque se a pessoa não fizer, tudo bem, faz na aula. Então, beleza. Já começa a preparar minha aula sabendo que fulano vai começar daqui, independente se essa pessoa fez a atividade em casa ou não. Ela vai começar daqui. Então, beleza. Eu vou passar essas frases para ela, eu vou pedir a pessoa para falar essas frases para mim, tá? Tudo tem que ser falado, pessoal. O aluno tem que falar o máximo que ele puder. Mas está escrito, tá ali, eu já sei, não é só marcar CF or I, não. Isso aí qualquer idiota faz. Ah, tem que pedir a pessoa para praticar. Até porque, ó, uma coisa legal que acontece aqui, pede a pessoa para ler. Hello, good morning. Você fala, ó, fulano, lê todas as frases completas, por favor. Tipo, tá, hello, good morning. Então, o good afternoon também é uma frase completa. Ah, tá, hello, good morning, hello, good afternoon, hello, good evening, hello, good night. Até hoje, acho que teve uma pessoa que não falou hello, good night. Aí você vai aproveitar para fazer o que com essa pessoa? Isso aqui é a primeira parte da aula, né? Então é uma revisão automaticamente, né? A própria atividade já serve de revisão, né? E você tá junto, ajudando essa pessoa a rever o quê? Hello, good night, fulano. Como é que a gente viu que é o good night? Good night vai ser usado para quê? Hello, good evening, beleza. Mas e good night? So, putz, é mesmo. Só good night, então, ali, né? Você pode falar goodbye. Goodbye, good night. Goodbye, good night. E continua a atividade, tá? Sempre deixa claro para os alunos. ah, eu não quero focar demais em detalhes das atividades, mas nessa aqui, no caso, sempre deixa claro que, principalmente na parte de responder como tá, não tem muito formal ou informal, né? Até porque você está respondendo como você tá. Ou seja, marcar F ou I aqui é mais uma questão de uma desculpa de fazer a pessoa revisar mesmo, tá? Mas como eu disse, eu não vou ficar focando em cada exercício. Então, eu fui lá, preparei minha aula, já preparei que, pô, minha revisão vai ser isso aqui, da hora. A pessoa vai, então, primeira parte ali, é revisar o conteúdo da aula anterior, fazendo a atividade, depois a gente vai ter que vir para o bye-bye. Aí tem que passar coisa nova para a pessoa. Todas as frases aqui, ela já leu lá em cima. Então eu passo o que é novidade. Eu passo aqui, eu passo not so good, e venho para o lado de cá também, deixa essa pessoa falar. Bom, já posso começar a contextualizar para ela o Have a Nice Night, né? Posso fazer ela usar o Have a Nice Week, Have a Nice Saturday. Beleza, porque vai ter essa atividade. Eu mostro a pessoa a atividade. Vai ter vídeo. Deixa eu ver se o vídeo está funcionando. E clico antes da minha aula. Mostro a pessoa a importância. Explico o que está sendo mostrado aqui. Dou a sugestão para ela ver que ela tem sempre coisas para fazer fora da aula, caso ela queira continuar praticando. Você vai mostrar para essa pessoa, e essa é a última coisa aqui, que é método. A última coisa de hoje que eu estou falando que é método, ou seja, se é método, você não pode mudar. Você vai mostrar, você vai sempre mostrar o benefício de praticar fora da aula. Mas eu não sei o que assistir, eu não sei como praticar. Assiste esse vídeo aqui. Pô, esse vídeo é legal porque ele é assim, assim, assado. Ed, mas como é que eu vou explicar como é que o vídeo é? Se você preparou sua aula, você deu uma olhada de como é que o vídeo é. Você vai saber explicar para a pessoa. Putz, mas o vídeo é 25 minutos. Não é nem, pô, não é nem lucrativo para mim isso, né? Ou seja, para dar uma aula de 1 hora, eu estou ganhando R$ 25, mas estou gastando outra 1 hora para preparar ela e não estou ganhando nada por isso. Aí eu entendo. Eu entendo. Realmente, você não pode gastar muito tempo para preparar a sua aula, não, senão você começa a ficar em prejuízo, né? Mas 25 minutos do vídeo, os primeiros 5, 10 minutos que você assistir, você já entendeu a proposta, já. Entendeu?
Se você não estiver entendendo a proposta do vídeo, para quem que você pode perguntar? Para mim. É para isso que eu estou aqui, pessoal. É para isso que a gente está trabalhando junto. Eu posso ser um pouco ausente no sentido de que eu detesto reuniões, mas vídeos como esse vão ter mais, e dúvidas comigo vocês podem tirar o tempo todo. É o tempo todo, é qualquer hora. Não- Assim como os alunos não podem achar que eles têm alguma dúvida idiota, também não quero que você pense isso. Nenhuma dúvida sua é idiota. Ah, mas isso aqui é tão simples, eu não devia ter dúvida de como ensinar isso. Você não é obrigado a saber ensinar nada. Eu só espero que você queira aprender a ensinar tudo. Só isso, tá bom? Thank you guys. If you have any questions, please just text me. I'll be glad to help you. Next video, I'm going to bring you some more tips on how to prepare your lessons, what to expect from the next chapters of the book, what we want to achieve with the students. And well, that's it for now. Okay. I don't like talking much, and I have already talked a lot. I wish you have a good day. After you watch this video, please give me a feedback. See ya.